outro assunto que está muito atual, né, doutor Ricardo? Você falou aí até da epigenética, e a gente está sempre discutindo sobre isso, dos diagnósticos das crianças com autismo, TDAH e outras condições que vêm aparecendo mais frequentemente, né? Você acha que tem influência dessa epigenética? Porque a percepção que a gente tem é que houve um aumento na quantidade de crianças com autismo. Aí a gente sempre fica em dúvida, é porque essas crianças tinham um subdiagnóstico, né, não identificava, ou porque realmente tem mais caso por algum outro motivo. E não é só impressão, não. Aumentou e aumentou bastante. Nos últimos anos, se não me engano, mais de 220% o número de casos, né? Então a gente vê que ano após ano a prevalência, por exemplo, do autismo, ela só vem aumentando. Em 2021, o CDC já relatava a proporção de 1 para 44. Atualmente, ela já está em 1 para 36. E as projeções é só de ir realmente aumentando. Então, a gente sabe que é uma condição que ela tem de base, sim, um fator genético importante, mas também tem esses fatores epigenéticos e ambientais, só que ainda não estão totalmente elucidados. A gente sabe que tem algumas coisas, sim, que são fatores de risco. Por exemplo, questão de prematuridade. Tem algumas questões que já estão bem evidenciadas, mas outras não, ainda está em investigação. Mas a mensagem que eu queria deixar maior aqui é que existem sim marcos do desenvolvimento, de fala, marcos motores, marcos sociais, e que a gente tem que ficar atentos. Por isso a importância da consulta periódica com o pediatra. Por quê? Porque é o profissional que vai estar ali na linha de frente identificando esses atrasos. Antigamente era muito comum, eu acho que vocês já até ouviram falar essa frase, né? Cada criança tem seu tempo. E isso era muito prejudicial. Por quê? Porque chegava um paciente no consultório com 2 anos, não falava nada. Aí o profissional falava, não, volta daqui 6 meses. Um outro mito, coloca ele na escola que ele vai falar. Pessoal, não é assim. A gente sabe que, por exemplo, a criança começa ali a falar as primeiras palavrinhas em torno de 1 ano. Né? 1 ano ela tem que estar apontando, 1 ano ela tem que estar batendo palminha, imitando os gestos. Esse é o habitual. Uma criança com 1 ano e meio, ela já tem que ter um vocabulário ali em torno de 50 a 100 palavras. Com 2 anos, essa criança tem um repertório de mais de 200 palavras, ela já forma frases, ela já, né, já sabe interpretar bastante ali o contexto em sua volta. Então, se, por exemplo, a sua criança tem 2 anos e ela ainda não fala, ela só fala papai, mamãe, ela só duplica sílabas, não, essa criança necessita sim de uma avaliação, de uma investigação mais aprofundada. Por quê? Porque pode ser, por exemplo, um problema auditivo, ou se tiver alguns outros sinais e sintomas, por exemplo, padrões de comportamento restritos, repetitivos, algo que chame atenção, tem que ficar atento sim ao autismo, né? Eu vou até dar um exemplo de um caso que eu atendi essa semana na rede pública. Uma criança que já estava com 4 anos e ela não falava. E a mãe extremamente preocupada, porque até hoje é uma criança que não tem diagnóstico, e o pai, assim, sabe, não, ela não tem nada. Eu fui falar quando eu tinha 5 anos, é assim mesmo. E eu vendo claramente outros sinais, a criança com hiperatividade, a criança com dificuldade de sono, a criança com seletividade alimentar, a gente fala movimentos estereotipados, né? Aqueles movimentos repetitivos, enfileirando os brinquedos. Então tem alguns sinais claros ali de autismo. E a gente vê que ainda, para muitas famílias, é uma barreira. Por quê? Porque às vezes muitos pais não querem aceitar ali a possibilidade. E elas acabam pecando na questão do estímulo. A gente sabe que quando a criança é mais nova, ela está numa fase de forte mielinização cerebral, que é onde a gente consegue modelar, modificar essa arquitetura do cérebro, né? Então, por isso que a gente fala que é muito importante ali um diagnóstico precoce e intervenção precoce. Por exemplo, uma criança de 2 anos que não fala, ela necessita de estímulo com a fonoaudióloga, ela necessita de uma investigação com o otorrinolaringologista. Então, 6 meses de estímulo na vida dessa criança
pode fazer toda a diferença, sabe? Então, assim, fica o recado para os pais, principalmente para as mães, né? Porque as mães, elas que percebem ali as alterações, elas Detalhes. comparam as crianças, se arde no seu coração que realmente seu filho tem alguma diferença que você percebe, busque ajuda, vá atrás e não tenha medo de estimular, de fazer, né, essas terapias complementares, porque isso só vai ajudar o seu filho, né? E vem tendo várias estratégias de tratamento, né? A gente tem uma luta aí também para a inclusão dessas crianças no ambiente escolar, em diversos locais também, para que essas crianças tenham a oportunidade de se desenvolver da maneira como merecem, né? Assim, receber o tratamento completo mesmo. Então, eu vejo que o medo do diagnóstico, o medo do preconceito que existe em relação a algumas condições, limitam que esses pais procurem realmente o que aquela criança precisa. Além de ter uma limitação também, principalmente para aquelas famílias que não têm condição financeira de procurar esse tratamento, que é muito difícil. Eu vejo nos grupos aí as mães que estão batalhando por esse diagnóstico de TDAH, de autismo, de outras condições, é difícil encontrar um profissional, às vezes até pelo próprio convênio, né? Então, existe também essa limitação. Imagina para as pessoas que estão no Você já tem essa SUS, né? dificuldade nas escolas particulares, por exemplo, que eu acho que é Tem uma grande também. dificuldade. Imagina nas públicas, né? Que não tem tanto incentivo do governo, não tem incentivo de forma geral. Essa criança precisa ser acompanhada de uma maneira mais próxima, ter uma pessoa ali para incentivar no aprendizado, no dia a dia, e eu vejo que existe muito essa dificuldade, a gente está sempre vendo até nas redes sociais as mães lutando mesmo, pedindo ajuda, o meu filho não foi aceito em tal escola, e isso deve ser muito difícil para esses pais verem a oportunidade sendo retirada dos seus filhos, né? E ajuda também familiar, né? Assim, de uma forma Sim. geral, eu tô falando pro núcleo familiar, pro pai, pra mãe, pros avós, as pessoas não sabem lidar, né, com algumas situações. E é importante que você tenha um auxílio. Eu falo da parte pública agora, né? Do psicólogo, do terapeuta, do Acompanhamento fono, multidisciplinar. multidisciplinar. Eu acho que isso seria fundamental. Eu também, assim, rezo muito por essas políticas públicas, né? Porque eles precisam bastante. E a gente vê que está bem difícil, principalmente a situação das crianças da rede pública, né? Porque, por exemplo, saiu uma reportagem esses tempos atrás que a fila para a consulta com o neurologista infantil aqui em Brasília era de 10 mil crianças, né? Então, você vê hoje em atividade no Brasil, tem cerca de 400 neuropediatras. Eles não têm condições nenhuma de suprir toda essa demanda. Por isso a importância da capacitação dos próprios pediatras para estar dando ali aquele suporte para essas crianças, né? E sempre que eu tenho oportunidade de falar para os pais, principalmente da rede pública, é de eles mesmos correrem atrás também para se capacitar de uma forma, seguir bons profissionais que falam sobre o assunto, de se embasar de alguma forma para poder estar ajudando ali aquelas crianças, porque realmente, se eles forem esperar, né, essas coisas da rede pública, pode demorar muito tempo e isso acaba prejudicando ali o desenvolvimento dessas crianças. Então fica aí o apelo, né, para os políticos, né, o pessoal aí do governo que dê uma atenção especial para essas crianças que realmente está precisando de um centro especializado, né, que possa ter ali todos os profissionais, o pediatra, o neuropediatra, a psicóloga, a terapeuta ocupacional, a fonoaudióloga, todos ali em acolhimento, conjunto, né? isso, para poder dar ali o suporte que aquelas crianças necessitam ali para poder realmente se desenvolverem. A gente vê crianças que, infelizmente, vão perder a oportunidade ali de entrar para o mercado de trabalho, de poder se casar, de poder ter filhos, porque não recebeu ali aquela atenção no momento que necessitavam, entendeu? Então, realmente, isso aí é muito triste, né? A gente sabe que essa prevalência só vem aumentando e espero que quem está aí no poder possa ficar atento a isso e poder modificar de alguma forma, né? Esse trabalho de prevenção é muito importante, como que você mesmo falou, essa criança vai crescer, então a gente tem que dar oportunidade para que ela se insira no mercado de trabalho, Sim. dê continuidade na sua vida,
E normalmente o neuropediatra é a porta de entrada, né, para essa criança ter as outras terapias. Alguns convênios até pedem, né, que a criança passe pela primeira vez e a gente não consegue suprir essa demanda, né? Os neuropediatras não conseguem mesmo. E aí essas crianças perdem a oportunidade. E o que eu vejo é que faz parte dessa condição também um super desenvolvimento de alguns talentos, né? Sim. Eu vejo essa parte criativa ou para música, tem alguns que pintam, enfim, vários talentos que vão além daquela fase da criança. Então, uma criança de, vamos supor, 4 anos normalmente não vai ter aquele talento, mas a criança que tem o diagnóstico de autismo pode desenvolver esse talento e ela precisa ter a oportunidade também para ter o seu desenvolvimento pleno. Eu costumo falar muito isso até para os meus pacientes que recebem algum diagnóstico desafiador, né? Não vamos colocar uma placa na testa dessa pessoa. Essa pessoa possui esse diagnóstico e a partir daí trazer limitações. A gente tem que estimular para que essa pessoa viva realmente tudo que ela puder viver, né? Tudo dentro da sua condição, tudo que ela conseguir alcançar. E a mesma coisa o autismo, pode ser inserida. Né? Não carregar isso como uma placa. Meu filho tem autismo e agora eu vou precisar ter mais cuidado e aí fica aquela super proteção também. Não, realmente incentivar essa criança e que ela tenha todas as oportunidades possíveis para ela se desenvolver como pessoa. Isso é muito importante e o que eu vejo também, principalmente na rede pública, é que as mães elas estão muito sobrecarregadas. Então é muito comum eu ouvir o relato assim de mães que já não sabem o que fazer e muitas até me falam, doutor, eu tenho vontade de nem estar aqui mais, porque realmente é tão difícil e eu não tenho apoio, e a maioria, às vezes até separada, o pai também já abandonou, e ela não consegue trabalhar porque realmente, igual vocês disseram, a escola não aceita, acaba que ela tenta pôr alguém para olhar, a pessoa também não dá conta, entendeu? Então fica mais por conta ali da mãe e ela totalmente desassistida, né? Então a gente tem que ter um olhar sim também para essas mães e de alguma forma poder estar ajudando, precisa, né? da informação, né, Ricardo, Marília? Essa informação de uma forma geral, você falou, não só o neuro ou o pediatra, mas de uma forma geral, o cuidador, né, o avô, o tio, o vizinho, as informações realmente serem divulgadas, porque a ignorância às vezes faz com que tenham atitudes diferentes, né? E achar que aquilo ali é uma doença, que não possa ser inserido, né, na sociedade, e pelo contrário. E lembrando que o profissional da saúde, né, não só o que tem subespecialidade, o neuropediatra, todo profissional da saúde, inclusive o recém-formado, precisa procurar essas informações, porque essas famílias vão chegar ou no pronto-socorro, ou num postinho de saúde. Então, assim, a gente sempre fala isso aqui no podcast, no primeiro episódio também a gente conversou bastante sobre isso, sobre o profissional sair mesmo da sua zona de conforto e procurar conhecimento para que ele se destaque na sua profissão e para que ele faça diferença na vida das pessoas, né? O SUS, por exemplo, a estratégia de saúde da família é a porta de entrada para o SUS. Então, a maioria das famílias vão ser acolhidas ali naquele ambiente, o médico de família, ou a pessoa que está ali no interior, né, que vai para o interior trabalhar, ela tem que ter essa sensibilidade de identificar alguns sinais para que a pessoa que está ali da frente dela não perca tempo, né? Ela realmente receba o tratamento, vá na direção correta do melhor mesmo tratamento ainda sem para ela. residência, que é o caminho correto, né? Mais correto. Mas essa informação que a Marília falou é importante, principalmente o recém-formado, não só o médico, mas o enfermeiro, que busca informações daquelas pessoas que possam passar isso. Né? Porque isso é fundamental, essa primeira abordagem. Isso é importantíssimo. E a gente fala, né, assim, que tempo é neurônio, justamente por causa disso, porque, né, assim, o diagnóstico, por exemplo, ideal seria ali em torno de 2 anos, né, que é para que essa criança possa ter todo aquele processo de intervenção, estímulo que a gente sabe hoje em dia que tem mais evidências é a ciência ABA, né, que é uma análise de comportamento aplicada para que a criança possa realmente ali se desenvolver, né, então isso é fundamental.